O milagre que quebrou as correntes do medo. Simone sempre foi uma mulher forte. Criada no interior de Minas Gerais, ela aprendeu cedo a lutar pela família. Casou-se jovem com João, um homem que no início era carinhoso, mas com o tempo se tornou um pesadelo. As agressões começaram devagar, um empurrão aqui, um grito ali. Depois, vieram os tapas, os socos, as ameaças. Os filhos, Lucas de 12 anos e Ana de 9, viviam apavorados. João bebia, chegava tarde, e quando estava sóbrio, era pior, o ódio pareceu tomar conta dele. Simone orava sozinha no quarto, chorando, pedindo a Deus uma saída. Mas as marcas no corpo e na alma só aumentavam. Até que uma noite, depois de mais uma surra, João jogou Simone contra a parede com tanta força que ela bateu a cabeça e desmaiou. Quando acordou, estava no hospital, com pontos na testa e um diagnóstico que a gelou: traumatismo craniano. Risco de sequelas permanentes. O médico foi claro: se levar mais uma pancada assim, pode não acordar. Ela olhou para os filhos, que tremiam ao seu lado, e sentiu algo dentro dela se quebrar. Não era medo. Era raiva. Raiva de si mesma por ter aguentado tanto. Raiva de Deus por não ter ouvido suas orações. Foi então que Dona Maria, uma vizinha que sempre a observava com olhos cheios de pena, se aproximou. Minha filha, você não precisa viver assim. Tem um lugar onde Deus ouve e age. Vem comigo domingo na Universal. Lá, Jesus libera. Simone quase riu. Já tinha ido em várias igrejas. Nada adiantara. Mas olhando para os filhos, ela soube que não tinha mais para onde correr. Vou, respondeu, secando as lágrimas. O domingo chegou, e Simone entrou na Igreja Universal do Reino de Deus com o coração apertado. O barulho dos louvores a assustou no início, aquela energia era diferente de tudo que ela já tinha visto. As pessoas cantavam com as mãos levantadas, alguns choravam, outros gritavam glória a Deus, com uma convicção que a deixou intrigada. Quando o pastor subiu ao púlpito, foi direto: hoje é dia de quebra de maldição. Tem alguém aqui que está sendo destruído por mãos invisíveis? Algum lar que o diabo está tentando acabar? Levante a mão. Simone hesitou, mas quando viu uma mulher ao lado dela levantar a mão tremendo, algo a impulsionou. Ela ergueu a mão também. O pastor a chamou para frente. Fale, filha. O que está acontecendo? As palavras saíram entre soluços: meu marido me bate, Senhor. Ele bate nas crianças. Eu já não aguento mais. Ore por mim. O pastor colocou a mão em sua cabeça e começou a orar com uma autoridade que a fez estremecer. Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de violência sobre esta família. Espírito de ódio, sai agora deste lar. Eu amarro você, demônio, e jogo no fogo do inferno. A igreja inteira começou a clamar junto. Liberta, Senhor. Simone sentiu algo estranho, como se uma corrente pesada estivesse sendo arrancada de seu peito. As lágrimas caíram sem controle. O pastor pegou o óleo e ungiu sua testa. De hoje em diante, você é livre. Mas você precisa crer. Participa da corrente de oração todas as terças e quintas. Não falte. E traga seu dízimo e ofertas, é a sua aliança com Deus. Ela saiu da igreja daquele dia diferente. Não sabia explicar, mas uma esperança teimosa havia nascido dentro dela. As semanas seguintes não foram fáceis. João, ao saber que ela estava frequentando a Universal, zombou. Agora você acha que pastorzinho vai resolver sua vida? Você é burra mesmo. Mas Simone não recuou. Todas as terças e quintas, ela estava lá, na corrente de oração, ajoelhada, clamando com outras mulheres que também carregavam dor. Os pastores oravam individualmente, impunham as mãos, declaravam libertação. O inimigo não vai roubar sua família. Uma noite, durante a vigília da Fogueira Santa, o pastor falou sobre a campanha 7 dias de jejum e oração. Quem quiser ver o milagre, tem que fazer a sua parte. Jejum, oração e fé inquebrantável. Simone aceitou o desafio. Por 7 dias, ela jejuou, bebeu só água e suco, e todas as noites, às 18 horas, ela e os filhos se ajoelhavam juntos em casa e oravam.
Lucas e Ana, que nunca tinham visto a mãe tão determinada, começaram a crer também. No sexto dia de jejum, João chegou em casa bêbado, como sempre. Mas dessa vez, quando levantou a mão para bater em Simone, algo parou. Ele olhou para a própria mão, tremendo, como se visse algo invisível. "O que é isso?" ele gritou, assustado. Simone, em vez de se encolher, olhou nos olhos dele e disse com uma voz que não era sua: "Em nome de Jesus, você não me toca mais." João recuou, pálido. "Você tá bruxa? O que você fez?" E saiu correndo da casa. Na manhã seguinte, ele voltou. Sóbrio. Com os olhos vermelhos, mas sem ódio. "Eu tive um sonho. Um homem de luz me segurou e disse que se eu encostasse em você de novo, eu ia morrer." Simone não soube o que dizer. O pastor tinha falado sobre sonhos e visões na vigília. Seria possível? João nunca mais levantou a mão para ela. Nos dias seguintes, ele começou a frequentar a igreja também, arrastado pela própria curiosidade. Na primeira vez que foi ao altar, chorou como uma criança. "Perdão, Deus. Eu não sei o que me aconteceu." O pastor orou por ele, quebrou a maldição de alcoolismo, e João, aos poucos, foi se transformando. Hoje, 2 anos depois, Simone está no altar dando seu testemunho. "Eu vim aqui quebrada, sem esperança. Mas Deus usou esta igreja para me mostrar que Ele ouve. Minha família foi restaurada. Meu marido é outro homem. Os meus filhos dormem em paz." A plateia grita glória a Deus, e aleluia, enquanto ela segura o microfone com as mãos ainda marcadas por cicatrizes, mas agora, essas marcas contam uma história de vitória. No final do culto, o pastor faz um chamado: "Tem alguém aqui que acha que seu caso não tem solução? Que o diabo já ganhou? Venha para frente. Deus não tem limites." Várias pessoas se levantam. Simone sorri, porque ela sabe: onde o homem diz é impossível, Deus diz eu sou o Deus do impossível. Lição de vida: a fé não é só acreditar que Deus pode. É agir como se Ele já tivesse feito. Quando você coloca sua vida nas mãos dele através da oração, do jejum, da obediência aos princípios como o dízimo e as campanhas, Ele move montanhas que você nem imaginava que existiam. Não desista antes do milagre. A noite estava quente, mas o ar dentro do templo parecia carregado de uma energia diferente. Enquanto as pessoas se encaminhavam para o altar, Simone sentiu um aperto no peito. Não era dor, não era medo, era uma certeza. Ela olhou para suas mãos, aquelas mesmas mãos que meses antes não conseguiam sequer segurar um copo de água sem tremer de dor. Agora, elas estavam firmes, não por causa dos remédios ou das cirurgias que os médicos tinham desistido de fazer, mas porque Deus tinha tocado nelas. Uma mulher de cabelo grisalho, com os olhos cheios de lágrimas, se aproximou dela. "Irmã, eu vi seu testemunho na TV. Eu também tenho uma doença que os médicos disseram que não tem cura. Eles falam que eu vou ficar na cadeira de rodas pelo resto da vida." Sua voz tremia, mas nos olhos dela havia uma faísca de esperança. Simone segurou as mãos dela, aqueles dedos que já foram deformados pela artrite, e disse com firmeza: "Deus não mente. Se Ele fez por mim, Ele faz por você. Mas você tem que crer de verdade. Não é só vir aqui e chorar. É vir, entregar e permanecer na fé, mesmo quando parecer que nada está acontecendo." A mulher assentiu, enxugando as lágrimas. Eu vou crer." Enquanto isso, no fundo do templo, um homem jovem, de camisa social amassada, observava tudo com os braços cruzados. Ele não tinha vindo por vontade própria, sua esposa o arrastara depois de mais uma noite de discussões e ameaças de separação. "Isso aqui é tudo teatro", ele murmurou para si mesmo, mas algo o impediu de sair. Talvez fosse o modo como Simone sorria, como se carregasse um segredo que só quem tinha visto o sobrenatural podia entender. Ou talvez fosse a voz do pastor, que parecia falar diretamente com ele: "Deus não muda as coisas depois que você acredita. Ele muda enquanto você acredita." O jovem sentiu um calor estranho no peito. De repente, as memórias das noites em claro, do álcool, das dívidas que o sufocavam, tudo veio à tona como um filme. Ele se lembrou da última briga com a esposa, quando ela gritou: "Você está se matando, e eu não vou ficar aqui assistindo." Mas agora, naquele lugar,
entre pessoas que cantavam como se tivessem vencido a morte, ele sentiu algo se quebrar dentro dele. Sem pensar, deu um passo à frente. Depois outro. E outro. Até que estava ajoelhado no altar, chorando como nunca tinha chorado, não de vergonha, não de derrota, mas de alívio. Porque, pela primeira vez em anos, ele sentiu que ainda havia uma chance. Enquanto os obreiros oravam por ele, Simone observava. Ela conhecia aquele choro. Era o choro de quem tinha esbarrado no fim de si mesmo e encontrado Deus no caminho. Ela se aproximou e colocou a mão no ombro dele. Deus não desiste de ninguém. Eu sei que parece tarde, mas para ele, nunca é. Você vai ver, essa noite é o começo da sua vitória. E ela estava certa. Nas semanas seguintes, aquele homem voltou ao templo. Desta vez, por escolha própria. As dívidas começaram a ser pagas de maneiras que ele não conseguia explicar: um cheque esquecido que apareceu no fundo da gaveta, um amigo que lhe ofereceu um trabalho melhor, uma promoção que veio sem ele nem ter pedido. Sua esposa, que já estava arrumando as malas para ir embora, viu a mudança nele e decidiu dar mais uma chance. Não foi fácil. Houve noites de luta, momentos em que a tentação de desistir bateu forte. Mas toda vez que ele pensava em cair, se lembrava das mãos de Simone, aqueles dedos que deveriam estar retorcidos pela doença, mas estavam inteiros. E se lembrava das palavras do pastor: o milagre não é só o que você vê. É o que Deus faz em você enquanto você espera. Um ano depois, aquele homem estava de pé no altar, dando seu próprio testemunho. Ao seu lado, a esposa segurava a mão dele, sorrindo. E lá, na primeira fileira, Simone assistia a tudo com os olhos brilhando. Não era só mais uma história de vitória. Era a prova de que, quando Deus começa a agir, ele não para. Que uma vida transformada inspira outra, e outra, e outra, como uma onda que não pode ser contida. Porque milagre não é só a cura do corpo ou a resolução dos problemas. Milagre é quando Deus pega uma pessoa quebrada, sem esperança, e a transforma em um sinal vivo de que Ele ainda faz o impossível. E isso, ninguém, nem médico, nem cientista, nem cético pode explicar. Só quem viveu sabe. E Simone sabia. Por isso, toda vez que alguém duvidava, ela apenas sorria e mostrava suas mãos. Deus não precisa de muito tempo. Ele só precisa de um coração disposto a crer. Naquele mesmo domingo, depois do culto, Simone não conseguiu segurar as lágrimas ao abraçar o pastor. Eu não tenho palavras para agradecer, ela sussurrou, enquanto as pessoas ao redor se reuniam para celebrar mais uma vitória. O pastor, com os olhos também úmidos, colocou a mão em seu ombro e disse: não é a você que deve agradecer, minha filha. É a Deus, que nunca desistiu de você, mesmo quando você pensou em desistir de si mesma. E foi assim que Simone começou a entender que sua história não era só dela. Era um testemunho que precisava ser compartilhado. Nos dias seguintes, ela voltou à igreja não só para orar, mas para servir. Começou a visitar pessoas no hospital, levando não apenas palavras de fé, mas também seu próprio relato de como Deus a havia tirado do fundo do poço. Muitas vezes, ela chegava ao lado de leitos onde médicos tinham dado diagnósticos sem esperança e, com calma, contava: eu também já estive aí. Mas Deus não olha para o que os homens dizem impossível. E os milagres começaram a se multiplicar. Tinha o caso de Dona Maria, uma senhora que há anos lutava contra um câncer agressivo. Os médicos tinham dito que era questão de semanas. Mas depois que Simone orou com ela, colocando suas mãos naqueles mesmos dedos que antes não se moviam sobre a cabeça da mulher, algo mudou. Nos exames seguintes, os tumores começaram a regredir de forma inexplicável. Os médicos ficaram boquiabertos. Dona Maria, emocionada, repetia: foi Deus. Foi a fé dessa moça que lhe usou. E tinha o jovem Carlos, viciado em drogas há mais de uma década, que entrou na igreja arrastado pela mãe, sem nenhuma esperança. Mas quando ouviu Simone falar sobre como Deus a havia libertado não só da doença, mas também da depressão e dos pensamentos de morte, algo dentro dele quebrou. Naquela noite, ele chorou no altar, entregou sua vida a Jesus e nunca mais voltou às ruas. Hoje, ele é um obreiro na mesma igreja, ajudando outros a encontrarem a saída que ele achava que não existia. Simone não sabia, mas sua obediência em compartilhar o que Deus havia feito nela estava abençoando vidas além do que ela podia ver.
Cada pessoa que ela tocava, cada história que ela contava, era como uma semente plantada. E Deus, fiel como sempre, fazia brotar frutos onde antes só havia deserto. Um dia, enquanto ela orava no templo, uma mulher se aproximou com um bebê nos braços. Você não se lembra de mim, disse a mulher, com voz trêmula. Mas eu estive aqui há 2 anos, grávida, e os médicos disseram que meu filho não sobreviveria. Eu ouvi seu testemunho naquele dia e decidi crer. Hoje, meu menino está aqui, saudável. E eu vim agradecer a Deus, e a você, por não ter calado sua história. Simone abraçou os dois, sentindo o coração transbordar. Não era ela quem fazia aqueles milagres. Era Deus, usando sua vida rendida como um canal. E quanto mais ela se dispunha, mais ele agia. Anos depois, quando olhava para trás, Simone via uma trajetória que só podia ser obra divina. Daquela mulher que entrou arrastando os pés, sem forças nem para sonhar, ela se tornou uma guerreira da fé, uma prova viva de que Deus não apenas cura, mas restaura, não apenas libera, mas transforma. E toda vez que alguém lhe perguntava como ela tinha conseguido, sua resposta era sempre a mesma, simples e cheia de certeza: eu só dei o meu sim. Deus fez o resto. Porque no final das contas, milagre não é só o que acontece no instante. Milagre é a vida que Deus reconstrui depois que a gente entrega os cacos nas mãos dele. E isso, minha amiga, isso não tem explicação. Só tem glorificação. E foi assim, com essa fé simples e inabalável, que Simone começou a ver Deus agir não só na sua vida, mas através dela. Um dia, enquanto orava no altar da Universal, uma mulher se aproximou chorando, com um envelope na mão. Era uma carta de despejo. O marido tinha perdido o emprego, as dívidas estavam sufocando a família, e ela não sabia mais para onde correr. Simone não tinha dinheiro, não tinha influências, mas tinha algo mais poderoso: a certeza de que o mesmo Deus que a tinha tirado do fundo do poço poderia fazer o mesmo por aquela irmã. Vamos orar juntos, disse Simone, segurando as mãos trêmulas da mulher. Deus não nos abandona. Ele já tem a saída. E oraram. Não com palavras bonitas, mas com lágrimas e clamor. No dia seguinte, a mulher voltou à igreja radiante. O marido tinha recebido uma proposta de trabalho justamente na área em que era especializado, com um salário que cobria todas as dívidas. O aluguel. O proprietário, sem explicação, desistiu da ação e ainda deu um desconto. Como eu posso agradecer? Perguntou a mulher, com os olhos brilhando. Simone só sorriu e repetiu o que tanto ouvia do pastor: agradeça a Deus e continue firme. Porque ele não para por aqui. Os testemunhos começaram a se multiplicar. Um jovem viciado em drogas, trazido pela mãe desesperada, que depois de uma campanha de jejum voltou para casa limpo, com um emprego e um propósito. Um casal à beira do divórcio que, após participar dos cultos de família, reencontrou o amor e a união. Uma criança com uma doença rara que, depois de ser ungida no altar, teve os exames alterados para a surpresa dos médicos. Simone via tudo aquilo e pensava: se Deus fez por mim, que não valia nada, imagine o que ele pode fazer por quem ainda não o conhece. Mas nem tudo eram flores. Havia dias em que o cansaço batia, em que as batalhas espirituais pareciam pesadas. Uma vez, depois de um culto longo, ela sentou no banco da igreja, esgotada, e sussurrou: Senhor, por que eu? Por que o Senhor me escolheu para isso? A resposta veio não em uma voz, mas em uma lembrança: o dia em que ela havia entrado naquela igreja pela primeira vez, arrasada, e uma irmã de fé havia estendido a mão para ela sem nem saber seu nome. Porque alguém fez por você. Agora é sua vez de fazer por outros. E ela entendeu. Não era sobre merecimento, não era sobre força própria. Era sobre um Deus que usa os quebrantados para consolar os quebrantados, os curados para levar cura, os libertos para quebrar cadeias. Simone não era especial. Ela era só uma mulher que tinha dito assim e não tinha voltado atrás. Hoje, anos depois, quando ela passa pela porta da Universal e vê aqueles olhares perdidos, aqueles corações machucados entrando pela primeira vez, ela sabe: ali está mais um milagre esperando para acontecer. Porque Deus não mudou. Ele ainda está no negócio de transformar cinzas em beleza, choro em dança, e vidas destruídas em histórias de vitória. E toda vez que alguém lhe pergunta como ela aguenta, como ela acredita tanto, Simone apenas aponta para o altar e diz: olha aquele lugar ali.
foi onde Deus me encontrou. E se ele fez por mim, ela faz uma pausa, com os olhos cheios d'água, imagine o que ele pode fazer por você. A vida de Simone não ficou fácil depois daquele dia. Não é que os problemas desapareceram como mágica, não. Mas algo dentro dela tinha mudado para sempre. Era como se Deus tivesse trocado seus óculos escuros por uns que enxergavam a luz mesmo no meio da tempestade. Os desafios continuavam vindo, contas para pagar, o filho mais velho arrumando confusão na escola, o marido ainda lutando contra o vício. Agora ela sabia para onde correr. Toda terça-feira, sem falta, ela estava lá na Universal, não mais como uma mendiga de milagre, mas como uma guerreira que já tinha provado do poder de Deus. Levava as amigas do bairro, as vizinhas que choravam escondido, até aquele senhor que vendia picolé na porta e vivia reclamando da vida. Vem comigo, seu João. Só 10 minutinhos. Deus não morde, não, dizia ela, puxando-o pelo braço com uma fé que contagiava. E foi numa dessas terças que ela conheceu a Dona Maria. Uma senhora de cabelos brancos, curvada pelo peso de uma dor que ninguém via. O filho tinha sido preso, o marido tinha ido embora, e ela vivia repetindo: não tenho mais força, minha filha. Não tenho mais. Simone não falou nada. Só abraçou ela bem apertado e sussurrou: então deixa Deus carregar você. Levou Dona Maria até o altar, como alguém tinha feito por ela anos antes. E quando o pastor começou a orar, algo aconteceu. Não foi barulho, não foi show. Foi um silêncio tão profundo que até o ar pareceu parar. Dona Maria começou a tremer, lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Depois, como se alguém tivesse tirado um peso das suas costas, ela se endireitou. Os ombros, que antes pareciam carregar o mundo, agora estavam leves. Os olhos, que antes só viam escuridão, brilhavam com uma esperança que ela mesma não entendia. Eu sinto paz, ela gaguejou, segurando a mão de Simone como se fosse uma tábua de salvação. É como se alguém tivesse me dito: filha, vai dar tudo certo. Simone sorriu, porque ela conhecia aquele sentimento. Era o mesmo que tinha invadido seu coração anos atrás, quando ela achava que tudo estava perdido. Isso é Deus, Dona Maria. Ele tá falando com a senhora. Nos dias que seguiram, Dona Maria voltou. E voltou de novo. Cada vez mais erguida, cada vez mais firme. Até que um dia, ela chegou correndo na igreja, ofegante, com um papel na mão. Minha filha, olha aqui. Meu menino vai sair. A justiça deu a liberdade condicional. As duas caíram no choro ali mesmo, no meio da calçada, agradecendo a Deus como se não houvesse amanhã. E assim era a vida de Simone agora, um ciclo de dor que virava esperança, de lágrimas que viravam risos, de pessoas que entravam arrastando os pés e saíam caminhando com propósito. Ela já tinha perdido as contas de quantas vezes ouviu alguém dizer: como você faz isso, Simone? Como você acredita tanto? E ela sempre respondia a mesma coisa, apontando para o altar: porque eu já estive no lugar de vocês. Eu já achei que Deus tinha me esquecido. Mas Ele nunca esquece, não. Ele só está esperando a gente dar um passo na direção dele. Às vezes, a gente acha que está indo buscar um milagre, mas na verdade, o milagre já está dentro da gente, só esperando a hora de nascer. E enquanto ela falava, os olhos dela brilhavam com uma certeza que nenhum sofrimento do mundo conseguia apagar. Porque Simone tinha aprendido que fé não era sobre ter todas as respostas. Era sobre confiar naquele que as tinha. E toda vez que ela via uma vida sendo transformada na Universal, seja pela cura, pela libertação ou simplesmente pela paz que não se explica, ela sabia: Deus não tinha salvado só ela. Ele tinha salvado ela para que ela salvasse outros. E assim, entre abraços, orações e histórias que pareciam impossíveis, Simone seguia em frente, carregando no coração a mesma mensagem que tinha mudado sua vida: se Deus fez por mim, imagine o que Ele pode fazer por você. O milagre que já estava lá. Naquela tarde, enquanto Simone ajudava uma jovem chamada Clara cujos olhos estavam vazios de esperança após anos de doença, a moça sussurrou: eu já não acredito mais em milagres. Simone segurou suas mãos, e com a voz firme daqueles que já viram o impossível, respondeu: então deixe seu coração acreditar por você. E foi ali, entre lágrimas e silêncio, que Clara fechou os olhos e orou não com palavras, mas com a dor que não cabia mais dentro dela. Não houve relâmpagos, nem vozes do céu.
Só um suspiro fundo, como se algo dentro dela finalmente se soltasse. Quando abriu os olhos, a dor ainda estava lá, mas agora, junto dela, havia uma paz que não fazia sentido. E nos dias que se seguiram, os exames que antes mostravam um corpo em guerra começaram a contar outra história, a de uma cura que os médicos chamaram de inexplicável, mas que Simone sabia ser apenas Deus escrevendo reto por linhas tortas. A reflexão que fica. O milagre não veio como Clara imaginava, não foi instantâneo, nem espetacular. Veio como um broto que rompe o asfalto, devagar, teimoso, mas irresistível. Porque às vezes Deus não muda a tempestade, Ele nos ensina a dançar na chuva. E outras vezes, Ele simplesmente nos lembra que a fé não é a certeza de que tudo sairá como queremos, mas a confiança de que, no fim, sairemos melhores do que éramos. A lição. O maior milagre não é Deus mudar nossa história, é Ele nos mostrar que, mesmo nas páginas mais rasgadas, somos os autores da esperança. Simone aprendeu que carregar luz não significa nunca ter medos, mas sim escolher acender a vela mesmo quando a noite parece eterna. E Clara descobriu que o milagre não era a cura em si, mas a coragem de acreditar que, mesmo no escuro, algo novo poderia nascer. Porque no fim, o milagre nunca foi sobre o que Deus faz por nós, mas sobre o que Ele faz em nós quando deixamos de buscar sinais e passamos a ser a resposta que alguém está esperando.